ó, na raça é assim que se vence clássico. Clássico não se joga bem, se vence. E se jogar assim contra o América domingo, em São Januário de novo, vai vencer. Porque se encarar todos os jogos como encarou o jogo de hoje, daqui pra frente, vai vencer. É até o fim essa briga, o Vasco vai até o fim assim. Não acho que 43 vai livrar mais, não acho que vai ser 45 mesmo, 46. Aqui no canal Expresso 1898, é isso, o clássico se ganha, não se joga bem, na raça, na disposição, o Vasco foi lá e conseguiu jogar em São Januário lotado e venceu o Botafogo por 1-0, saindo momentaneamente da zona de rebaixamento agora em 15º. Vou falar desse jogo, vou falar do primeiro tempo, os primeiros minutos preocupantes, mas antes disso, dá aquele like aí, compartilha, se inscreve, fala com seus amigos aí que o pós-jogo do Expresso está no ar. Então, galera, o Vasco e Botafogo jogaram em São Januário, duas equipes pressionadas, né? Uma em cada ponta da tabela, o Botafogo líder, o Vasco na zona de rebaixamento. Então, era um jogo que ia ter um clima de tensão natural no ar ali, mas o Vasco conseguiu se sair melhor. Por quê? Porque a torcida do Vasco foi o diferencial mais uma vez. O Botafogo começou, como eu falei, os primeiros minutos, tocando bem a bola, pressionando o Vasco, dominando o jogo como um todo. Mas aí saiu o gol do Vasco e tudo foi por água abaixo. Então o Botafogo ele não conseguiu se reestruturar. Por quê? Na partida. Por quê? Porque faltando ali alguma coisa, um meio campo mais que parasse mais a bola, e o Vasco se aproveitou disso, não com a sua qualidade técnica muito alta, porque o Vasco não tem esses jogadores de qualidade técnica alta, mas o Vasco soube, com bolas alçadas, muita briga no ataque, trocas de posições, troca de passes rápidas ali, conseguiu neutralizar o Botafogo, porque o Botafogo não se achou mais. Depois do gol do Vasco, realmente o Botafogo não conseguiu se achar. No primeiro tempo ainda o Vasco poderia ter feito 2-0 com uma cabeçada do Paulinho ali no cruzamento do Eric Marcos, e foi muito pouca coisa que aconteceu no primeiro tempo, mas o Vasco teve mais presente no ataque. Paulo Henrique fez o gol de esquerda, cortando para o meio, depois ele teve um outro chute numa cobrança de falta, que desviou na zaga, mas foi fraquinha no canto direito. O bom goleiro Perry conseguiu defender. Então o primeiro tempo foi de um Vasco, depois do gol se restabeleceu, o Botafogo até o primeiro gol, o gol do Vasco, melhor na partida. E o segundo tempo começou do mesmo jeito que terminou o primeiro, Botafogo errando demais, algumas substituições ali não conseguiram fazer o Botafogo melhorar. Saiu o Júnior Santos hoje não esteve bem. Entraram também no Botafogo ali o Diego Costa para tentar fazer as jogadas ali mais trabalhadas pelo meio campo. Não é a característica dele, Diego Costa sempre se caracterizou por ser um homem de área, então o Botafogo jogou com dois homens de área, perdeu um pouco o meio. Tietê hoje não conseguiu também fazer uma partida boa, porque foi marcado muito em cima pelo Praxedes e pelo Zé Gabriel, dobrando toda hora em cima dele. Segovinha também entrou, também não conseguiu se desenvolver muito. A equipe do Botafogo é uma equipe muito boa, muito forte fisicamente. Você vê hoje o lateral do Botafogo, Marçal, ele parece lutador de MMA, ele é muito forte. O time do Botafogo como um todo é muito forte fisicamente, mas com a bola no chão também sabem jogar. Mas hoje não conseguiram desenvolver um bom futebol, porque o Vasco jogou realmente a partida como se fosse uma final. No segundo tempo o Vasco perdeu alguns contra-ataques, irritou demais, me irritou principalmente porque não pode, cara, quando você pega um adversário com jogadores tão perigosos como o Botafogo, Tiquinho, Diego Costa, Tietê podendo acertar um chute, você vai para o ataque, num contra-ataque 3 contra 2, 4 contra 3, você tem que matar. O Vasco teve com o Alex Teixeira, teve com o Praxedes, teve com o Verrete, teve com o Peck, mais uma vez não conseguiu matar o jogo. Mas se aproveitou de um Botafogo apático hoje, né? O Botafogo hoje muito apático, até estranhamente apático, provavelmente pela derrota contra o Palmeiras no meio de semana, aquela virada absurda do Palmeiras de 4-3, o Botafogo correndo o risco de não ganhar o Campeonato Brasileiro. Eu, particularmente, não gostaria de ver o Palmeiras campeão de novo. Eu gostaria de ver o Botafogo campeão depois de tanto tempo. Mas a minha preocupação não é o Botafogo, é o Vasco. A preocupação é o Vasco ficar na primeira divisão, chega de rebaixamento. O Vasco tem que escrever uma nova história daqui para frente, sem Série B, permanecer na Série A por mais tempo. E o que os jogadores tentaram fazer hoje foi isso, escrever essa história. E se jogar assim contra o América domingo, em São Januário de novo, vai vencer. Porque se encarar todos os jogos como encarou o jogo de hoje, daqui para frente, vai vencer. O América, principalmente, que é uma equipe muito sensível e frágil, e na lanterna, sem chances praticamente de ficar na Série A, o Vasco tem que vencer, é inegociável qualquer outro resultado.
Mas como o assunto é a partida de hoje, então no segundo tempo o Botafogo muito cruzamento na área, alçando bola, Tietê tentando uns chutes fracos ali de fora da área, e o Vasco perdendo o contra-ataque, como eu falei, alguns muito claros ali para matar o jogo e não conseguiu. O jogo termina Vasco 1-0, merecido o resultado. Se tivesse que no segundo tempo sair gol, não seria do Botafogo. Tivesse que sair um segundo gol na partida, seria do Vasco. Teve mais chances, mais oportunidades. Destaque hoje para o Zé Gabriel, uma partidaça na marcação, anulou ali o meio-campo do Botafogo, ajudou a anular. O Maicon hoje absurdo em cima do Tiquinho, foi absurdo, jogou muito. O Medel sempre num posicionamento irritando o Diego Costa depois que ele entrou. Então o Vasco defensivamente hoje foi quase perfeito. O Praxedes ajudou o Zé Gabriel na marcação, dobrando em cima do Tietê principalmente. Mas o Praxedes, como eu falei, ele não dá dinâmica para o jogo, é um jogador lento. Falando aqui da escalação, o Vasco entrou, eu errei aqui na escalação, achei que o Léo fosse entrar no lugar do Maicon, mas o Maicon hoje ele é titular absoluto, não tem negociação, e o Medel idem. Então Léo Jardim, Paulo Henrique, Maicon, Medel, a zaga, com o Lucas Piton completando o lado esquerdo, Zé Gabriel, Praxedes e Paulinho, Eric Marcos, Gabriel Peck e Verrete. Essa foi a equipe titular, a equipe que deu trabalho ali para o Botafogo, principalmente no segundo tempo ali com os contra-ataques. Entraram no jogo ainda no segundo tempo o Jair no lugar do Paulinho amarelado, o Léo entrou no lugar do Gabriel Peck para aumentar a estatura da zaga. Sempre o Ramon Dias tenta fazer esse tipo de alteração para melhorar o sistema defensivo, e ajudou, melhorou. E o Alex Teixeira entrou no lugar do Eric Marcos, que saiu contundido. Então o Vasco fez 3 substituições no jogo apenas, não usou as 5 substituições. Talvez, como eu falei, como a gente vem falando, como a torcida toda sabe, o Vasco não tem um banco de reservas muito bom. Então o Ramon Dias olha para trás, vê quem pode mudar o jogo, não vê muita opção e continua com o que tem em campo, fazendo substituições pontuais, e hoje ele usou 3 substituições. O time não perdeu o pique por isso. Foi uma equipe muito aguerrida, principalmente, né? A qualidade técnica a gente sabe que é muito fraca desse time do Vasco, mas um time muito aguerrido. Eu vou partir aqui para as notas individuais. Léo Jardim hoje não teve muito trabalho, mas foi seguro quando foi exigido, nota 8. Paulo Henrique hoje autor do gol, nota 9. Bem também. Eu gosto de lateral, só um estilo de jogo que eu gosto. Eu gosto de lateral que joga por dentro, de lateral que, principalmente quando a equipe tem pontas. Quando o lateral corta para dentro, você abre um espaço, um vão ali para se enfiar a bola por ponta, ou você fazer jogada por dentro, por meia, tabelando com o meia. Eu adoro o lateral que corta para dentro. Lateral que é previsível, que fica só pelo lado, é facilmente marcável. Então o Paulo Henrique hoje fez o gol por ali, cortando para dentro, vindo e de esquerda, um lateral direito, fazendo um gol de esquerda, surpreendendo aí muita gente. O Maicon hoje, uma partida muito importante, nota 8,5 para o Maicon. Anulou o Tiquinho não viu bola hoje. Medel hoje marca sempre um posicionamento muito bom. Ele tem essa qualidade pela experiência de rodagem em vários clubes, vários técnicos, vários estilos de jogo. Então o Medel sabe se posicionar, isso aí é uma coisa incrível nele. Nota 8 para o Medel. O Lucas Piton hoje, muito previsível o Lucas Piton hoje. Não sei se eu curti muito o Lucas Piton, ele na lateral esquerda, ele não cortou para dentro, ele estava toda hora tocando a bola para trás e tentando fazer tabelinhas previsíveis pelo lado esquerdo. Como eu falei, o lateral que corta para dentro, ele abre um vão no sistema defensivo adversário. Hoje ele não fez, ele tem essa característica, ele já fez isso, hoje ele não fez. Talvez tenha sido aí o jogador que mais tenha me irritado aí no jogo por não ter mudado o posicionamento. Nota 7,5 para o Piton. Zé Gabriel hoje uma partida de marcação, jogou dentro do que ele sabe principalmente, nota 8 para o Zé Gabriel. Praxedes hoje, ele sempre me irrita porque ele tenta prender demais a bola e dar um toque, um drible a mais na bola sempre. Mas ele, em posicionamento, ele é muito bom. E ele chega pisando na área também. Não foi feliz hoje, não conseguiu fazer o gol. Mas na marcação ele correspondeu ali dentro do que a gente espera, que ele pelo menos marque bem, que a posição dele é volante. Nota 7 para o Praxedes. O Paulinho hoje também um jogador importante, um jogador que consegue achar companheiros livres com um drible, com uma virada de corpo dentro do meio campo. Ele tem ele consegue ter essa dinâmica melhor do que o Praxedes e o Zé Gabriel. Então nota 7,5 pro Paulinho. Gabriel Peck hoje, decisões erradas mais uma vez, mas é um moleque que tem muito fôlego e briga demais. Ele sempre me irrita porque ele toma decisão errada. Zé Gabriel nota 7, Eric Marcos hoje tímido no primeiro tempo, participou pouco até o gol do Paulo Henrique. Depois o Botafogo se perdeu na partida, ele começou a aparecer mais, cruzou uma bola pro Paulinho, quase fez o segundo do Vasco. Ainda no primeiro tempo saiu machucado, uma pena. O moleque saiu chorando ali aos 9 minutos, entrou o Alex Teixeira no lugar dele. Eric Marcos, vou dar uma nota 7.
E o Verratti hoje muito brigador na frente, não conseguiu fazer muita coisa, ele estava brigando muito com a zaga do Botafogo, com o Felipe Sampaio e com o Bastos, toda hora ele estava trocando empurrões ali e fez muitas faltas por isso. Então ele hoje um pouco abaixo, não gostei muito do Verratti hoje, participou pouco, brigou mais do que participou, mas pelo menos brigou, nota 7 pro Verratti. Entraram no jogo ainda o Jair no lugar do Paulinho. O Jair eu vou deixar sem nota, que jogou muito pouco. O Léo ajudou muito na marcação, nota 7, na defesa principalmente. O Alex Teixeira, cara, vou falar aqui do Alex Teixeira mais especificamente. Cara, é muito triste a gente ver um jogador do nível do Alex Teixeira se reduzir ao que ele se reduziu, né, cara? Tipo, é reserva nesse time do Vasco que é limitadíssimo. O cara da idade dele, o que ele já conquistou, onde ele já jogou, contra times que ele já jogou no mundo, Real Madrid, Chelsea, fazendo gols, inclusive, ele se sujeitar, ficar numa reserva do Vasco, não se incomodar com isso e entrar hoje, como ele entrou. Não gostei do Alex Teixeira, ele entrou com uma rotação baixa, não mostra que tá com vontade, que vai pra... Ele tá com algum problema mental, físico não sei também, pode ser que seja, mas a atitude dele é uma atitude que me incomoda, uma atitude de jogador passivo, sabe? Puxou uns contra-ataques ali, pelo menos 2 no pé dele, que não surtiram efeito, ele fez a jogada errada, ele lento. Na recomposição, ele não estava recompondo como o Eric Marcos estava ajudando na recomposição. O Botafogo teve mais presença no campo ofensivo. Então, eu fico triste de ver um cria de São Januário, que foi importante no acesso do Vasco em 2009, se sujeitar a isso. Não sei se vai ter a oportunidade de mudar esse panorama dele no Vasco ainda, porque acho que ele termina esse contrato desse ano e vai embora, acho que ele não fica. Porque ele não está sentindo prazer mais em jogar. Eu vejo que ele não está mais com prazer em jogar bola. Então é muito triste. Alex Teixeira, eu vou dar uma nota 6, a menor nota do Vasco hoje. Ele jogou bastante para ter nota. Entrou aos 9 minutos no lugar do Eric Marcos. E o Ramon Dias fez o que tinha que fazer hoje, não inventou o esquema que ele costuma jogar. Manteve o Maicon na zaga, porque está melhor do que o Léo, fato isso. Então o Ramon Dias eu vou dar uma nota 8. E o Vasco agora para enfrentar o América no final de semana, sem desfalques, né? O Vasco tendo a equipe completa, provavelmente Rossi voltando. Rossi voltando vai ser muito benéfico para o Vasco. O Rossi ele é muito importante na parte da animação, do fôlego, da motivação, e é um bom jogador, um bom ponta. E o Marlon Gomes provavelmente também voltando à disposição, né? Talvez fique no banco de reservas. Mas contra o América, outra final de campeonato, não pense que o América Lanterna é galinha morta, porque ele foi lá no Beira-Rio e tirou ponto do Inter. Não pode pensar isso, que é o primeiro erro para quem vai perder ponto em casa, é pensar que... O primeiro erro para perder ponto em casa é pensar que o América está mortinho e vai ganhar quando bem entender, e não é assim, tem que ir com respeito ao adversário, mas pressionando. Faz que nem fez contra o Curitiba, mete logo uma goleada. Não quero que seja goleado, quero que vença. Não precisa de goleado, quero que vença. Mas jogue sério, faça os gols que tiver que fazer e domine o jogo, principalmente domine o jogo. Um time quase rebaixado, praticamente rebaixado, que é o América, tem que vencer. Então é isso, galera. Eu volto aí no domingo, se Deus quiser, com mais uma vitória do Vasco num pós-jogo. E o Vasco, como eu falei, 15º. O Santos joga, se vencer o Cuiabá, pode passar o Vasco. E passando o Vasco fica em 16º, com o Cruzeiro empatado em número de pontos, mas o Cruzeiro com um jogo a menos, é bom salientar isso, do que o Vasco, e jogando com o Vasco ainda no Mineirão. Então não está nada resolvido, é até o fim essa briga, o Vasco vai até o fim assim. Não acho que 43 vai livrar mais, não acho, acho que vai ser 45 mesmo, 46, que os times que estão lá embaixo começaram a ganhar. Então o Vasco tem que ter isso em mente, 46 para escapar. Então faltam 3 vitórias ainda em 7 jogos, é totalmente possível. É isso, galera, saudações vascaínas sempre. Fui!